Durante 5 décadas, Paul McCartney permaneceu em silêncio, permitindo que Yoko Ono assumisse a culpa e deixando o público acreditar em uma versão da história que não era totalmente verdadeira. Mas agora, aos 83 anos, ele finalmente está se abrindo. Vocês eram competitivos na composição um do outro. Vocês se elogiavam, eu e o Joe. Sim, éramos competitivos sim. Não abertamente, mas depois admitimos. O Paul escreveu um bom texto. Melhor, eu ir embora. E eu diria o mesmo. Isso é muito bom, né? A verdade que ele está revelando é muito mais complexa, emocional e dolorosa do que qualquer um esperava. Não se trata apenas de Yoko, mas sim de questões mais profundas, lutas pessoais e tensões que, em última análise, destruíram os Beatles. É uma revelação que muda tudo o que pensávamos saber. Rachaduras sob a Beatlemania. No início da década de 1960, os Beatles se tornaram a maior banda do planeta. A fama deles explodiu da noite para o dia com fãs histéricos, turnês intermináveis e atenção constante da mídia. Mas, por trás dos sorrisos e das músicas contagiantes, algo já estava mudando. A pressão de serem ícones globais os desgastou rapidamente. Eles estavam vivendo um sonho, mas isso teve um preço alto. Em 1966, a banda já não aguentava mais as turnês. O barulho era ensurdecedor, o público muito descontrolado e as apresentações muito caóticas. Eles decidiram parar de fazer turnês e se concentrar apenas no trabalho em estúdio. Mas, em vez de aproximá-los, isso os levou a longas horas de trabalho, desentendimentos criativos e distanciamento pessoal. Ficar presos em estúdios sem público e com muito controle mudou a energia entre eles. Os Beatles deixaram de ser apenas músicos e se tornaram uma marca, um símbolo e um negócio. Esse sucesso trouxe consigo novas regras, novos empresários e mais opiniões externas. Eles tiveram que tomar decisões não apenas em relação à sua música, mas também à sua imagem e à empresa. Lentamente, cada membro começou a se isolar em seu próprio mundo. A união que os fortalecia começou a se dissipar sem que ninguém percebesse. John Lennon começou a se distanciar da identidade do grupo. Ele se envolveu mais na política e na busca por autoconhecimento, deixando de se dedicar integralmente à banda. George Harrison voltou-se para o crescimento espiritual e começou a compor mais músicas próprias. Ringo Starr tentou acompanhar o ritmo, mas muitas vezes se sentia perdido em segundo plano. E Paul McCartney se tornou aquele que mais se esforçou para manter tudo unido. Paul assumiu o comando das sessões e tentou guiar a banda para frente. Ele insistiu em disciplina e estrutura, na esperança de manter a magia viva. Mas o controle exercido por ele começou a se tornar opressivo para os outros. George, em particular, sentia-se ignorado e desvalorizado. Essa tensão aumentou à medida que Paul se concentrava mais em dar ordens do que em colaborar. O equilíbrio que antes existia entre eles havia desaparecido. Paul estava se destacando, mas os outros estavam ficando para trás. A composição de George estava evoluindo, mas ele não tinha o mesmo espaço que Lennon ou McCartney. O trabalho em equipe que antes os definia havia se transformado em uma luta pelo controle. Cada um tinha uma ideia diferente do que os Beatles deveriam ser. Uma nova perspectiva raramente explorada é como a transição do grupo dos palcos para o estúdio criou um distanciamento emocional. Sem a adrenalina dos shows ao vivo ou o vínculo da vida em turnê, a conexão entre eles esfriou. Eles não compartilhavam mais experiências. Estavam apenas cumprindo o horário de trabalho. Essa rotina fez com que se sentissem mais como colegas de trabalho do que como irmãos. A música continuava boa, mas o sentimento por trás dela mudou. Paul descreveria isso da melhor forma mais tarde, quando disse: não éramos mais uma banda. Éramos apenas 4 caras em órbitas diferentes. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eles tinham chegado ao topo, mas não havia mais para onde ir juntos. A fama não apenas os alçou ao poder, como também os isolou. E essas fissuras só se alargavam com o tempo. Durante décadas, Yoko foi culpada pelo fim da banda. Mas, e se ela apenas tivesse revelado a verdade que os Beatles tentaram esconder?
Yoko não foi a única tempestade. Durante décadas, Yoko Ono foi culpada pelo fim dos Beatles. Sua presença constante no estúdio e a estreita ligação com John Lennon fizeram dela um alvo fácil. Fãs e mídia a retrataram como a intrusa que perturbava a química do grupo. Mas essa versão da história ignora tudo o que já estava acontecendo dentro da banda. A verdade é que Yoko não criou a tensão. Ela chegou durante esse período. No final da década de 1960, Lennon estava emocionalmente distante da banda e em busca de algo novo. Yoko proporcionou-lhe essa fuga através da arte das ideias e de uma profunda conexão pessoal. Quando ela entrava no estúdio, não era apenas uma convidada. Ela se tornava parte do processo criativo de John. Para os outros, aquilo parecia estranho e desconfortável. Mas a presença dela era um sintoma, não a causa. Os Beatles já estavam se desfazendo. Yoko apenas tornou isso mais visível. Ela estava na sala enquanto as rachaduras se alargavam. Mas elas já estavam lá. Lennon já não queria as mesmas coisas que Paul ou George. Seus caminhos estavam se separando muito antes de Yoko entrar em cena. Um detalhe crucial que muitas vezes passa despercebido é que John convidou Yoko para participar plenamente de sua vida. Não foi algo que ela impôs. Ele a queria ao seu lado o tempo todo, até mesmo durante as gravações. Essa decisão interrompeu o ritmo do grupo e quebrou uma regra não escrita. No entanto, não foi culpa da Yoko. Foi o John que decidiu mudar a dinâmica. E o Paul agora admite que eles não sabiam como lidar com isso. Anos depois, Paul disse que percebeu a força do vínculo entre eles e entendeu por que John precisava dela por perto. Mesmo assim, isso prejudicou a dinâmica do grupo. Mas a ideia de que Yoko arruinou a banda simplifica demais a situação. Ela não destruiu nada. Ela entrou em algo que já estava desmoronando. A banda estava se desfazendo e ela se tornou a pessoa mais fácil de culpar. A própria Yoko disse certa vez que ser culpada pelo fim dos Beatles era como ser acusada de assassinato quando a vítima já estava morrendo. Paul agora concorda com essa afirmação. Ele sabe que o grupo já estava se desfazendo, e culpar uma única pessoa nunca foi justo. O que os fãs viram na superfície tinha raízes muito mais profundas. Foi um colapso lento que não tinha nada a ver com ela. Fora de Yoko, cada membro já seguia caminhos diferentes. John se interessava por música experimental e cura emocional. Paul inclinava-se para uma produção limpa e melodias cativantes. George queria mais espaço para crescer como compositor, mas sentia-se constantemente deixado de lado. Ringo estava esgotado e inseguro quanto ao seu lugar na banda. Eles não eram mais uma equipe. Eram 4 pessoas diferentes perseguindo 4 ideias diferentes. Uma nova perspectiva aqui é como a transição de John para a arte de vanguarda com Yoko empurrou Paul para um modo de sobrevivência. Ele tentou manter a identidade da banda intacta, enquanto John se voltava para um novo tipo de expressão. Essa pressão adicional só piorou as coisas. Paul não estava brigando com Yoko. Ele estava tentando se agarrar ao que a banda havia sido. E essa lacuna de visão não deixou espaço para reconciliação. A saída de John e o silêncio de Paul. Em 1969, John Lennon disse à banda que havia terminado. Quando ele disse que ia embora, todos ficaram chocados. Paul também ficou chocado, mas não disse nada. O grupo optou por manter silêncio por motivos profissionais. Para proteger a marca, eles precisavam parecer uma equipe enquanto negociavam os contratos. As coisas ficaram monótonas por um tempo, mas a banda continuou tocando em público por meses. Ninguém disse nada porque sabiam que o fim estava próximo. Paul trabalhou em novas músicas e tentou manter tudo unido porque ainda tinha esperança. Mas quando seu primeiro álbum foi lançado, tudo mudou. Virou notícia que Paul havia deixado os Beatles. Isso chamou muita atenção. Paul se tornou o vilão da noite para o dia. Os fãs disseram que ele arruinou a banda mais popular, mas ele não tinha ido embora. Quem tinha ido foi John. Paul manteve-se em silêncio para cumprir sua promessa e proteger a história do grupo. Ele pagou pelo seu silêncio. Seu objetivo era esclarecer as coisas, mas era arriscado demais.
Se a banda se pronunciasse isso, prejudicaria ainda mais sua reputação. Perder contratos e irritar os fãs. Ele não disse nada. Algumas pessoas pensaram que foi ele quem saiu. Isso o deixou muito mal. Ele e sua esposa Land se isolaram do mundo quando voltaram para a Escócia. Ele se sentia muito triste quando estava sozinho com seus pensamentos. Ele bebia demais, deixou de acreditar em si mesmo e passou a achar que o fim da sua carreira estava próximo. Foi a pior época da vida dele. Cindy esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Ele era muito bom em compor música, então ela o incentivou a tentar novamente. Aos poucos, Paul começou a gravar novas canções. O Wings nasceu nessas salas. Foi assim que ele se recuperou da beira do abismo. Agora que Paul compartilhou uma nova ideia, seu silêncio se torna ainda mais significativo. Ele disse que não se importava que as pessoas o culpassem. Para proteger o que a banda representava, ele escolheu a paz em vez de dizer a verdade. Ele preferiu assumir a culpa a ver os Beatles se separarem publicamente. Ninguém viu o quanto Paul abdicou para manter o nome da banda limpo. Ele deixou a história de lado, mas havia um motivo maior. Ele não era fraco. Ele escolheu ficar em silêncio. Ele assumiu a responsabilidade para que não houvesse brigas quando os Beatles se separassem. Ele acreditava que a dor valeria a pena. Os Beatles não se desintegraram. Eles foram se desfazendo aos poucos. E agora, Paul revela as 4 forças ocultas que realmente os separaram. Os verdadeiros motivos da separação dos Beatles. O fim dos Beatles não foi causado por um único momento ou uma única pessoa. Foi um processo lento e gradual, moldado por pressão criativa, mudanças pessoais e disputas de poder. O vínculo entre eles, antes forte e natural, começou a se desgastar sob o peso do sucesso. Cada membro havia se transformado em uma versão diferente de si mesmo. No final, eles não estavam se separando. Eles estavam se desintegrando. A tensão criativa tornou-se intensa. A parceria de composição entre Lennon e McCartney, antes perfeita, começou a se deteriorar. John sentia-se atraído pela expressão emocional crua. Paul preferia estrutura e refinamento. Ao mesmo tempo, George Harrison começou a compor canções igualmente poderosas, mas lutava para que fossem ouvidas. George escreveu Something e Here Comes the Sun, 2 das melhores canções da banda, mas ainda assim se sentia ignorado. Lennon e McCartney ocupavam a maior parte do espaço, o que frustrava George. Paul admitiu mais tarde que eles não davam a George o devido crédito ou controle. Isso fez com que o ressentimento crescesse silenciosamente nos bastidores. Isso corroeu a unidade do grupo por dentro. Depois veio a perda de Brian Epstein. Ele era o empresário da banda e seu guia tranquilizador. Sem ele, não havia um líder claro e o caos se instalou. As decisões se tornaram mais difíceis, as discussões mais frequentes. O grupo tinha dificuldade em chegar a um consenso sobre qualquer assunto importante. Essa lacuna de liderança transformou-se numa verdadeira luta pelo poder. Paul queria que o pai de Linda Lee Eastman gerenciasse o grupo. John George e Ringo, por sua vez, apoiaram Alan Klein. A situação se transformou em uma confusão jurídica que os dividiu ainda mais. No fim, Paul processou os outros não para ganhar, mas para salvar o trabalho da banda da má administração. Esse processo chocou os fãs, mas era a única maneira que Paul encontrou para proteger a música. Ele não estava tentando prejudicar os outros. Ele só queria ter controle sobre o futuro deles. A atitude o fez parecer frio, mas foi um passo necessário. Era uma questão de direitos, dinheiro e proteção de anos de trabalho. Fora do âmbito profissional, suas vidas pessoais também estavam à deriva. John explorava novas ideias com Yoko e se envolvia em causas políticas. George voltou-se para o seu interior, encontrando paz na religião oriental e dedicando-se à música a solo. Paul manteve-se focado na produção e nos arranjos, tentando manter o ritmo. Ringo sentia-se preso no meio muitas vezes sem saber ao certo qual era o seu lugar. Todos estavam mudando e seguindo rumos diferentes. Os Beatles não eram mais garotos em uma banda. Eram adultos com objetivos, crenças e prioridades distintas.
A amizade deles havia se transformado em uma relação de trabalho tensa. Não houve uma grande briga, apenas uma série de pequenas desavenças que foram se acumulando. O vínculo que antes os unia foi se desfazendo silenciosamente. Uma nova constatação que vale a pena destacar é como o silêncio e o controle da imagem só pioraram as coisas. Ao esconderem os problemas internos, eles permitiram que mitos se espalhassem. Os fãs achavam que a banda estava bem, até que deixou de estar. Essa discrepância entre a imagem pública e a verdade privada tornou o colapso mais chocante do que precisava ser. Aos 83 anos, Paul não está reescrevendo a história. Ele está se curando dela, e as verdades que ele compartilha agora mudam tudo o que pensávamos saber, fazendo as pazes com o passado. Aos 83 anos, Paul McCartney não carrega mais o peso de antigos rumores. Ele não está mudando a história. Ele está esclarecendo os fatos. Durante anos, ele deixou as pessoas acreditarem que havia rompido com os Beatles. Ele permitiu que a mídia distorcesse a história porque proteger o nome da banda parecia mais importante. Mas, agora com o tempo, ele está pronto para falar com clareza e tranquilidade. Paul refletiu sobre aqueles últimos anos mais do que qualquer um imagina. Ele estudou os detalhes, repensou as escolhas e aceitou os erros. Suas lembranças de cada membro da banda são repletas de carinho e arrependimento. Ele vê as coisas de forma diferente agora, não através da raiva ou da tristeza, mas sim através da maturidade. O que antes parecia traição agora parece crescimento. Ele reflete sobre Yoko e diz admirar a profundidade da conexão dela com John. Naquela época parecia algo perturbador, mas agora ele vê isso como amor e lealdade verdadeiros. Ele entende porque John a levava para todos os lugares. Eles eram uma unidade e Paul respeita isso agora. Ele também fala de John com profundo carinho. Eles discutiam, mas era por serem próximos, não por ódio. Paul se lembra de George como um gênio discreto que merecia mais espaço. Ele agora admite que não disse isso o suficiente, que George era brilhante, atencioso e cheio de talento. É um de seus maiores arrependimentos. Olhando para trás, ele vê George não como um membro júnior, mas como um igual. O respeito sempre esteve presente, só que nem sempre era expresso em palavras. Uma nova percepção que Paul compartilha é que ele nunca quis ser visto como aquele que pôs fim às coisas. Mas ele também temia ver o grupo se desfazer em público. Então, permaneceu em silêncio na esperança de que a tempestade passasse. Não passou. Mas hoje ele consegue falar com equilíbrio e honestidade. Agora, acredita que o término não teve a ver com culpa, mas sim com o momento certo, mudanças e crescimento pessoal. Os Beatles não se desfizeram. Eles evoluíram e depois seguiram caminhos diferentes. Cada membro teve que encontrar sua própria voz. E isso não poderia acontecer dentro da mesma banda. A separação foi dolorosa, mas também fazia parte da vida. Paul diz que se pudesse voltar atrás, não mudaria a forma como terminou, apenas a maneira como foi conduzida. Ele se manifestava mais cedo, dizia a verdade logo de início, e lembrava a todos que eles ainda eram uma família. Não perfeitos nem sempre gentis, mas ainda unidos. Essa é a lição que ele carrega até hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela para mais conteúdo incrível.